Seja muito bem-vindo ao InovaCast AI, o seu ponto de partida para mergulhar nas ideias que estão transformando o mundo dos negócios, da inovação e do empreendedorismo. Aqui, a inteligência artificial não é só ferramenta, é protagonista. A cada episódio eu trago para você os resumos mais poderosos dos livros que moldaram gerações de empreendedores, com análises práticas, insights acionáveis e aplicações reais com o apoio da IA. Tudo isso de forma direta, inteligente e sem enrolação. Se você quer pensar como um inovador, agir como um líder e crescer como um verdadeiro estrategista, você está no lugar certo. Aqui, o conteúdo vale ouro e o seu tempo vale ainda mais. E olha só, este podcast tem o apoio da Max Titânio, marca referência em suplementação esportiva no Brasil. Se você quer energia de verdade para encarar sua jornada empreendedora com foco total, aproveita meu cupom exclusivo MAX109 no site da Max Titânio. Com ele, você garante desconto e ainda ajuda esse projeto a continuar crescendo. Bora juntos? Agora, ajusta o volume, prepara sua mente e abre espaço para a inovação. O InovaCast AI tá começando. Hoje a gente vai explorar uma ideia bem poderosa. Como que problemas, adversidades, podem, na verdade, esconder grandes oportunidades. Exato. E para isso, a gente mergulhou fundo no livro Oportunidades Disfarçadas, do Carlos Domingos. É um livro cheio de histórias reais de empresas que conseguiram virar o jogo. Isso. Nossa missão aqui é desvendar mesmo. Extrair lições, insights surpreendentes de como, crises, concorrência forte, até reclamação de cliente viraram combustível para o sucesso. Uhum. Ok, então vamos lá. Vamos desempacotar isso. Começamos viajando lá para a Grande Depressão Americana, anos 30. Imagina o cenário. Pesado, né? Muito. Aí temos o Charles Darrow, desempregado, e ele, para distrair a família, ele cria um jogo de tabuleiro. Desenhou numa toalha de mesa mesmo, inspirado nas ruas, nas propriedades ali da região dele. Que ideia simples, né? Numa toalha de mesa. Pois é. Aí ele leva a ideia para Parker Brothers, que já era gigante nos jogos, só que rejeitado. Falaram que era chato, muito complicado. Ah, o clássico, isso não vai dar certo. Exatamente. Mas o Darryl ele não parou, sabe? Com a ajuda de amigos, ele produziu por conta própria e vendeu. Assim, 5.000 cópias ali na região. Nossa, 5.000 naquela época, feito em casa. Isso. E esse sucesso inicial fez a Parker Brothers voltar atrás, repensar, e aí sim transformaram o jogo no Monopoly que a gente conhece aqui como banco imobiliário. Um fenômeno mundial. É fascinante ver como a crise foi o gatilho, né? A necessidade extrema da depressão parece que aguçou a criatividade dele. Mas tem um ponto que você mencionou que é crucial. Ele não só criou o jogo. Ele criou empregos com essa produção caseira. Ele transformou a própria escassez, que era o tema do jogo, né? A fantasia da riqueza em uma microatividade econômica real ali para a comunidade dele. Foi uma resposta direta à falta de trabalho. Verdade. Não tinha pensado por esse lado. E a Parker Brothers quase perdeu essa, hein? Mostra como, às vezes, a visão inicial pode ser limitada. Totalmente. E essa coisa de responder a uma ameaça, isso nos leva direto para a Suíça, anos 70, 80. A indústria de relógios suíça super tradicional estava, sendo esmagada Pelos asiáticos, né? com os relógios digitais, baratos. Exato. A participação de mercado deles despencou. Foi de 43% para 15%. Uma crise brutal. Imagina o pânico. Pois é. Aí, duas empresas suíças que eram rivais decidem se unir. E a decisão que tomaram foi radical. Deixaram o orgulho de lado, sabe? Adotaram a produção em massa que os asiáticos faziam. Copiaram a estratégia do inimigo. Em parte, simplificaram a engenharia, reduziram muito o número de peças, tipo de 91 para 51, e trocaram um aço, nobre e caro, por plástico. Plástico. Num relógio suíço? Isso é uma quebra de paradigma enorme para eles. Total. Mas, e aqui está a sacada genial, eles mantiveram a qualidade do mecanismo suíço e o modelo analógico. E aí, reinventaram o produto. Como assim? O relógio deixou de ser só para ver as horas. Virou acessório de moda,
Lançaram coleções sazonais, super coloridas, com design diferente. A primeira grande coleção foi em 83, Primavera-Verão. Nasceu o Swatch. Ah, o Swatch, claro. Eles transformaram algo que era para durar a vida toda em um item de desejo, sabe? Colecionável, que você troca com a estação, com a roupa. Exato. O ponto-chave aqui é que não foi só cortar custos. Eles criaram um diferencial emocional muito forte. Fizeram as pessoas desejarem o relógio, pelo estilo, pela identidade e não só pela função de mostrar as horas. Isso. Foi uma reinvenção completa do modelo de negócio. Eles mudaram a forma como criavam e vendiam valor. Sabe, mudaram a percepção do consumidor sobre o que era um relógio. É uma aula de como pegar uma ameaça existencial e transformar em liderança de mercado focando no desejo. Uma aula mesmo. E essa necessidade de se adaptar, de ouvir, ela não vem só da concorrência. Às vezes ela vem dos próprios clientes. Né? A Apple descobriu isso no final dos anos 90. Ah, o caso do iMac. Exatamente. Lançaram aquele iMac lindo, colorido, mas sem gravador de CD e sem drive de disquete. Na época, isso foi um choque. Lembro disso, foi uma polêmica. E choveu reclamação. O pessoal queria mexer com os arquivos MP3, sabe? A música digital estava explodindo e o computador era a ferramenta para isso. Uhum. E o iMac não facilitava. Não facilitava. E essa insistência toda, essas queixas, elas forçaram Steve Jobs e a equipe a olhar para o problema. E eles perceberam que não era só uma falha do iMac. Era uma mudança, sim, profunda no jeito de consumir música. O computador estava virando o centro da vida musical das pessoas. Entendi. A reclamação apontou para uma tendência maior. Isso. Daí veio a ideia, vamos criar o Walkman do século XXI. E em 2001, eles lançam o quê? O iPod. O iPod, que mudou tudo. Mudou tudo. Resolveu aquela dor inicial dos clientes do iMac e, bom, revolucionou a indústria da música e a própria Apple, né, que depois até tirou o computer do nome. Quem diria que aquelas reclamações chatas levariam a algo que, mudou nosso dia a dia musical para sempre? E isso nos leva a pensar muito sobre o valor das reclamações, né? A gente tende a ver como algo negativo, um problema para resolver. Mas, na verdade, elas são um sinal de demanda. Um feedback valiosíssimo do mercado e de graça. É um bom ponto. Feedback de graça. Pois é. A falha que o pessoal percebeu no iMac, na verdade, apontou para uma necessidade que não estava sendo atendida. Abriu uma brecha para uma categoria de produto que, talvez, a Apple nem tivesse imaginado antes. Ouvir ativamente ali não era só sobre consertar o iMac. Era sobre descobrir o iPod. Exatamente. As reclamações foram à pista. O mapa do tesouro, digamos assim. Uau! Então, o que tudo isso significa, né? Monopoly / iPod. São histórias que mostram que crises, concorrentes agressivos, clientes insatisfeitos, eles não são só obstáculos. Não são becos sem saída. De jeito nenhum. Podem ser, na verdade, o ponto de partida. A semente para algo realmente transformador, para a inovação, para o crescimento. Precisamente. E sabe, fica aqui uma provocação para a gente pensar. Em vez de só apagar incêndio, só reagir aos problemas quando eles aparecem, e se a gente começasse a procurar ativamente por esses pontos de atrito? Pelas reclamações, mesmo as silenciosas, pelas ineficiências que a gente vê no nosso trabalho, no mercado. Procurar o problema. Procurar onde está o sapato apertando, sabe? Porque talvez ali, naquele incômodo, naquela dificuldade, esteja a próxima grande oportunidade disfarçada, só esperando para ser descoberta. Agora mesmo. Onde será que ela está?